Brasileira dona de restaurante em New Jersey é presa por crime de fraude. Na Virgínia, brasileira que trabalhava como babá é detida, acusada de assassinato. Fronteira, instalação de arame farpado entre Texas e Novo México causa polêmica na região. Pesquisa alerta que furacões estão evoluindo para categorias perigosas em poucas horas. E a polícia investiga aumento de casos falsos de chamadas por tiroteios em escolas no país. Cada estado possui uma legislação própria para punir os autores das ligações falsas. Alguns querem tornar as penalidades mais severas. Olá, muito boa noite. Boa noite. Uma brasileira acusada de fraude financeira e de ter roubado cerca de 90 mil dólares foi presa no aeroporto de Orlando, na Flórida, quando ela voltava do Brasil. Joanistel Ramos teria aplicado um golpe de falsa transferência de dinheiro em pelo menos 16 pessoas em New Jersey, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. A polícia informou que a brasileira foi levada em custódia pelo Departamento de Homeland Security para uma cadeia de Orlando e será transferida para New Jersey. Joanistel Ramos vai responder pelos crimes de transferências bancárias falsas e de ter roubado cerca de 90 mil dólares de pelo menos 16 clientes. A brasileira, dona deste restaurante em New Jersey, fingia que enviava dinheiro de forma online para o Brasil. Depois emitia falsos recibos e embolsava o valor das vítimas. Um mandado de prisão foi emitido assim que as vítimas prestaram queixa, mas como Joanistel havia ido para o Brasil, eles emitiram um alerta nacional de pessoa procurada para todos os aeroportos. Assim que a brasileira desembarcou e pisou no aeroporto de Orlando, ela foi presa pela polícia. Joanistel vai responder por todas as acusações. A polícia acredita que existam mais vítimas do golpe. O esperado agora é que ela seja processada criminalmente no estado de New Jersey, pelos crimes que lá foram cometidos. De acordo com os fatos, os crimes podem ser tipificados como peculato ou fraude eletrônica ou até mesmo furto, dentre outros crimes. Esses crimes, eles envolvem turpitude moral. Então, se ela tiver um visto temporário, um visto não imigrante, um E2 de investidor, um E1, por exemplo, ou se ela for residente permanente, provavelmente vai ser aberto um processo de deportação e a revogação desse green card, tá? E ela pode ser deportada, claro, após o cumprimento da pena criminal. Nos Estados Unidos, as penalidades para crimes relacionados a fraudes financeiras são severas. Eu era agente federal no Departamento de Homeland Security nos Estados Unidos e digo que, dependendo da gravidade do crime, a pena pode chegar até 15 anos de reclusão, o que provavelmente será o resultado desse caso em Nova Jersey. Transferências seguras são aquelas realizadas através de instituições financeiras oficiais e reconhecidas e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil ou pelo Tesouro Americano e que utilizam sistemas avançados como blockchain ou tradicionais como SWIFT para validar e rastrear as transações. E uma outra brasileira de 23 anos foi presa no estado da Virgínia após uma investigação da polícia concluir que ela é culpada em um caso de homicídio acontecido em fevereiro deste ano. De acordo com a polícia, a brasileira teria matado a tiros um homem na casa da família onde trabalhava como babá. Apesar da prisão, os motivos do crime ainda são investigados. Juliana Pérez Magalhães, de 23 anos, foi presa 7 meses após o crime. Segundo a polícia, nesse meio tempo, os investigadores estavam tentando desvendar o que teria acontecido nesta casa de uma família rica da Virgínia. Em coletiva de imprensa, a polícia contou que, em fevereiro, a brasileira ligou para uma emergência pedindo socorro, porque uma amiga havia sido ferida. With that, our officers arrived into the home and they found a horrific scene. Ao chegar na casa, a polícia encontrou a dona da residência, Christine Benfield, de 37 anos, com múltiplos ferimentos de faca. Perto dela estava Joseph Ryan, de 39 anos, morto com várias marcas de tiros no corpo. Christine chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Desde então, a polícia tentava entender o que havia acontecido na casa da família. Agora, os investigadores revelaram que, na hora do crime, estavam no imóvel Christine, Joseph, Juliana e a bebê de 4 anos que ela cuidava. There was a 4-year-old child inside the home
who obviously we're not identifying. She is unharmed. O marido de Christine não estava em casa quando tudo aconteceu. As investigações indicam que Joseph chegou no local pela manhã, esfaqueou a dona da casa e a brasileira Juliana, que trabalhava como babá na residência, atirou e matou o homem. No Brasil, a mãe de Juliana contou à imprensa que após o crime, a filha lhe contou que atirou no homem para se defender e defender a família para a qual trabalhava. Ela teria dito ainda que Joseph era um ex-namorado de Christine. Juliana estava nos Estados Unidos há 2 anos. Agora ela está presa sob acusação de assassinato em 2º grau, sem direito à fiança. A data do julgamento do caso ainda não foi marcada. Polêmica na fronteira sul. O governador do Texas está ampliando os esforços para barrar a entrada de imigrantes indocumentados aqui no território americano. Greg Abbott ordenou que mais arames farpados sejam colocados na fronteira que separa os Estados Unidos do México. Os militares da Guarda Nacional estão colocando os arames farpados ao longo da fronteira entre o Texas e o Novo México. A barreira cortante foi ampliada e reforçada por vários quilômetros a mando do governador Greg Abbott. Um porta-voz da Guarda Nacional defendeu a ação, alegando que é uma maneira de bloquear a entrada de indocumentados no território americano e disse que os agentes vão continuar desempenhando a função de proteger e prevenir as ações criminais e de imigração ilegal na fronteira sul. O congressista democrata do Novo México, Gabe Vasquez, chamou o ato de criminoso e prometeu levar o caso à Corte Suprema. Isso é realmente um insulto à comunidade de que todos nós compartilhamos aqui coletivamente. Mas o mais importante é que as ações do governador são inconstitucionais, disse Gabe. But more importantly, the governor's actions are unconstitutional. Esse exemplo do governador Greg Abbott é mais um exemplo de usar as regras e a situação de imigração dos Estados Unidos para votos e opinião política, porque no final do dia o Departamento de Justiça vai acabar fazendo um litígio em relação a isso, porque essas ações são inconstitucionais. Porém, nós estamos aqui falando sobre o assunto, nós estamos lidando com uma situação humanitária, podem ter pessoas que se machucam possam até morrer por causa dessas ações do governador Greg Abbott, mas ganha voto, ganha opinião pública e é um assunto que é polarizante. Agora, se um imigrante se machuca na fronteira, é caso de direito civil, mas ao mesmo tempo, se a pessoa tem direitos, é uma coisa um pouco complexa. Imagina se o ladrão está entrando na sua casa e se machuca. Então, tem uma questão complicada em relação a isso também. Porém, é política. A crise migratória foi tema de uma cúpula latino-americana e do Caribe que aconteceu ontem no México. Mais de uma dúzia de presidentes e chanceleres se reuniram para discutir as soluções para a onda imigratória sem precedentes. Os líderes assinaram uma declaração conjunta com 13 pontos que prometeu buscar as causas e as consequências que estão levando as pessoas a migrarem para outros países. Os chefes de Estado e representantes condenaram as medidas coercitivas e defenderam o direito humanitário de migrar com rotas seguras e regulares. Os países reunidos criaram um grupo de trabalho que vai avaliar a crise e preparar um relatório detalhado para o próximo encontro, marcado para o 1º trimestre de 2024. No próximo bloco, aumentam os falsos chamados à polícia para tiroteios em escolas e residências nos Estados Unidos. E tem alerta para os moradores de Portland, no Oregon. Mais de 80 escolas devem paralisar por uma greve de professores no começo do próximo mês. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e o assunto agora é a guerra no Oriente Médio. Israel confirmou que está realizando operações terrestres de menor escala na faixa de Gaza para reconhecimento e tentativa de resgate dos reféns. Hoje, 2 israelenses sequestrados pelo grupo terrorista Hamas foram soltos. Enquanto isso, os bombardeios aéreos israelenses se intensificaram no território palestino, com explosões registradas também na Síria e no Líbano. A crise humanitária se agravou na faixa de Gaza, com mais de 4.500 pessoas mortas. A pressão internacional para a ajuda humanitária à região vem aumentando a cada dia. No final de semana, entraram os primeiros comboios com suprimentos
no território palestino, destruído pelos ataques aéreos. De Tel Aviv, em Israel, a correspondente da Record TV, Denise Odorici, tem mais informações. Estamos no centro de Tel Aviv, onde há vários dias acontece uma manifestação pelo retorno dos reféns para casa. Então, nessa parede foram coladas várias fotos com os nomes e as idades dessas pessoas que estão em poder do Hamas desde o dia 7 de outubro. O exército israelense diz que naquele sábado foram sequestradas 222 pessoas. Esse número vem sendo atualizado, ele muda todos os dias, de acordo com as informações da inteligência israelense e também porque há muitos cidadãos estrangeiros entre eles. O governo americano aconselhou Israel no fim de semana, depois de uma reunião com outras lideranças, a adiar a invasão por terra em Gaza, justamente para que haja mais tempo para as negociações pela libertação desses reféns e também para que dê tempo de mais ajuda humanitária chegar aos palestinos no território. Nesta segunda, mais 10 caminhões entraram na faixa de Gaza com ajuda humanitária pela passagem de Rafah, que fica na fronteira com o Egito, carregando principalmente água, comida e medicamentos aos palestinos. Mas a ONU afirma que seriam necessários 100 caminhões por dia para atender a todas as pessoas que estão na faixa de Gaza. Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. Nos Estados Unidos, as autoridades estão preocupadas com o aumento de trotes para os serviços de emergência que acontecem aqui no país. Esse tipo de golpe custa caro para os cofres públicos, gente. Pode ultrapassar os $10 mil por cada operação. E esses trotes já ganharam até um nome. A repórter Carla Marinho explica tudo pra gente. Purdue Police can help you. You have until 9:35 p.m. to disarm or find the bombs. A ligação para o 911, número de emergência, foi real. Já a denúncia de que havia uma bomba na universidade não era. Ainda assim, espalhou o terror e mobilizou centenas de policiais. O swarming, como é chamado esse tipo de trote nos Estados Unidos, custa caro para os cofres públicos e pode ultrapassar os $10 mil por operação. No último ano, quase 64% de todos os incidentes violentos de atiradores relatados ao serviço de emergência foram falsos. Em maio deste ano, o FBI criou um banco de dados nacional para rastrear esses casos e em menos de 2 meses já havia registrado 130 ocorrências. A maior parte das ligações foram direcionadas a residências, onde pessoas inocentes eram surpreendidas por operações policiais, ou para escolas, provocando caos e desespero. Cada estado possui uma legislação própria para punir os autores das ligações falsas. Alguns querem tornar as penalidades mais severas, com a prisão e pagamento de multa para cobrir as despesas de deslocamento do esquadrão de polícia. Outros estudam equiparar a ação ao crime de terrorismo. E atenção, moradores de Portland, no Oregon. Os professores da região estão se preparando para uma greve a partir do dia 1º de novembro. O maior sindicato dos profissionais de educação de Portland diz que as negociações com as escolas públicas estão paradas e que não há outra solução a não ser uma paralisação. Ambos os lados começaram a conversar há mais de um mês, mas o sindicato diz que esse sistema escolar falha em entregar um contrato que faz investimentos necessários para os alunos, professores e a comunidade. O sistema escolar diz que quer chegar a um acordo justo e permanecerá na mesa de negociação o tempo que for necessário. As escolas de Portland são o maior distrito escolar de Oregon, escolas públicas, com quase 50 mil alunos e 81 escolas. E alguns estudantes universitários do sul da Califórnia parecem ter encontrado uma solução para a crise de habitação no estado. Eles conseguiram desenvolver, olha só, um modelo que constrói casas por impressão 3D do zero em apenas 15 minutos. Esta casa super bonita foi erguida em poucos minutos com uma impressora 3D gigante carregada de concreto. Por trás desse projeto estão esses 4 estudantes da Woodbury University, no sul da Califórnia. Eles levaram 15 meses para desenvolver essa ideia, que pode ser revolucionária. A casa, além de ser de fácil construção, é alimentada por energia renovável através de painéis solares e tem sistema de reuso de água. Os móveis são todos de material reciclado e a casa também é mais barata do que outras do mercado. Esta custou $250 mil para ficar pronta.
Jade, uma das desenvolvedoras do projeto de impressão 3D, diz que está orgulhosa por ver que é possível criar casas a um custo bem inferior. I also enjoy the kitchen because it uses a lot of sustainable materials as well. Para Jessica, esse projeto sustentável dá ainda mais peso para essa solução de crise de habitação no estado. And that's incredibly affordable for housing in Los Angeles. A arquiteta e professora da universidade diz que o projeto mostra que a tecnologia avançada não necessariamente é mais cara e que está na hora de repensar o acesso a moradias no país. No próximo bloco tem um alerta sobre a fórmula de leite para crianças entre 1 e 3 anos. E pesquisadores descobrem como usar a inteligência artificial para detectar a diabetes. Isso apenas ouvindo a voz de uma pessoa. As fórmulas de leite para bebês que parecem uma opção saudável podem não oferecer benefícios nutricionais como se pensava. Pesquisadores da American Academy of Pediatrics publicaram um relatório clínico revelando que não encontraram benefícios nutricionais em fórmulas comercializadas para crianças entre 6 e 36 meses de idade. De acordo com o estudo, essas fórmulas infantis são boas, mas não tão nutricionalmente eficazes como deveriam. O alerta é para que os pais usem esses produtos como complemento da alimentação. Os pesquisadores explicam que as fórmulas para bebês até os 12 meses, ou seja, recém-nascidos, estão ok e com bons benefícios, ou seja, não estão colocadas em xeque. Mesmo assim, especialistas sempre lembram que se há possibilidade de leite materno, é ele que deve ser usado como fonte principal, com as fórmulas existindo apenas como complemento alimentar. Os especialistas também reiteram aí que você não precisa jogar fora os suplementos de leite para crianças, apenas se certifique-se de que seu filho está aí comendo uma dieta equilibrada, com, por exemplo, 5 porções de frutas e legumes frescos por dia. Agora o assunto é câncer de mama. Hoje, menos da metade da população dos Estados Unidos sabe identificar outros sinais do câncer de mama que não um nódulo, o que, segundo especialistas, é um problema porque há outros importantes sinais que, se percebidos a tempo, podem salvar vidas. Os pesquisadores do Centro de Câncer da Universidade do Estado de Ohio não imaginavam que a maioria da população do país seria tão ignorante com relação às formas de detecção precoce do câncer de mama. Autoridades de saúde se dizem preocupadas porque o diagnóstico antecipado dessa doença pode ser determinante para o sucesso de cura. Hoje, 1/3 dos pacientes que detectam o câncer de mama já estão com metástase, o que significa que o câncer se espalhou, alerta este oncologista. Por causa disso, as taxas de sobrevivência geralmente não são tão altas para o câncer de mama inflamatório. A Sociedade Americana do Câncer alerta que essa forma de doença não começa com um nódulo e pode não aparecer em uma mamografia. Existem outros 5 sinais a serem observados com atenção, como uma textura de casca de laranja ou ondas na pele, a sensação de mama pesada ou de pele pressionada, incoerências entre as mamas, como formato e tamanho, e vermelhidão ou inchaço. O médico da Universidade Estadual de Ohio alerta que até mesmo muitos clínicos gerais não veem esses sinais como sintomas para o câncer de mama e costumam receitar antibióticos para essas queixas, sem pedir biópsia ou exames de imagem. Por isso, é preciso ficar atento e, na dúvida, procurar um especialista. O câncer de mama inflamatório é mais comum em mulheres mais jovens, com menos de 40 anos de idade. Olha só essa notícia que impressionante. Em breve, o diagnóstico de diabetes tipo 2 pode demorar menos de 10 segundos e ser muito mais rápido, preciso e seguro. É que pesquisadores criaram um programa de inteligência artificial capaz de diagnosticar a doença apenas pelo tom de voz do paciente. A técnica é muito simples e rápida. Basta falar com um computador para ele avaliar sua voz e dizer se você tem ou não diabetes tipo 2. A tecnologia, criada pela instituição canadense Click Labs, precisa de apenas de 6 a 10 segundos para avaliar com precisão o paciente. Não são necessárias amostras de sangue nem exames elaborados. Basta simplesmente falar. Os pesquisadores disseram que o programa de inteligência artificial foi criado depois da análise de 18
18 mil gravações de pessoas com e sem a doença. O computador traçou características acústicas para detectar os indícios de pessoas com a doença. Depois disso, a precisão do resultado nos pacientes foi de 89% para mulheres e 86% para homens. Os especialistas estão ainda analisando o sistema, mas eles esperam que no futuro próximo, esse programa de inteligência artificial possa ajudar muitas pessoas a economizar nos custos e nos exames dos diagnósticos. Depois do intervalo, Califórnia aprova a lei de obrigação da letra cursiva nas escolas para melhorar a escrita dos alunos. E tem os detalhes de uma pesquisa que revela que os furacões estão evoluindo de categoria mais rápido, o que é um risco e tanto. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Em plena era tecnológica, com telas digitais e escrita fácil, a Califórnia decidiu obrigar as escolas a voltarem com um hábito antigo, a letra cursiva. E os motivos são simples. Essa prática ajuda na coordenação motora, na orientação de espaço e na memória das crianças. Os detalhes com a Eloaura Zen. Na caligrafia, o futuro se escreve com notas do passado. Pelo menos é essa a opinião de muita gente que se surpreendeu com a nova medida assinada pelo governador da Califórnia, Gavin Newsom, que vai obrigar o ensino da letra cursiva. A decisão do democrata prevê que crianças de 6 a 10 anos, em todo o estado, voltem a ter aulas desse estilo de escrita para que possam participar da história. De acordo com os especialistas e as autoridades que apoiaram a medida, muitos dos documentos que contam a história da humanidade foram escritos em letras cursivas e, portanto, é imprescindível que crianças sejam ensinadas a ler e a escrever esta caligrafia. O ensino da letra cursiva não era obrigatório na Califórnia desde 2010, mas pesquisas mostram que a caligrafia cursiva melhora o desenvolvimento do cérebro de uma criança, incluindo sua memorização e habilidades motoras. Além disso, este projeto de lei garante que a nova geração tenha acesso às competências necessárias para navegar o mundo moderno, mas com capacidade para se conectar com a história do mundo de tempos passados. Pesquisas no campo da neurociência afirmam que a escrita com letra cursiva oferece uma integração maior entre as áreas simbólicas e motoras do cérebro, o que tornaria mais eficiente a fluência da escrita. O que isso quer dizer é que a escrita com a letra cursiva ela alia o movimento de coordenação motora fina, orientação espacial, com a capacidade simbólica que é própria da alfabetização. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o nosso clima amanhã? Vamos lá? Olha só, nossa meteorologia para amanhã mostra Boston tempo encoberto, mínima de 49, máxima de 62. A mesma coisa em New York aí, olha, tempo encoberto também. Norfolk o sol já brilha forte, máxima de 70. Atlanta a máxima não passa de 73. Já na Flórida a gente tem tempo encoberto em Jacksonville e Tampa. Em Miami tem previsão de chuva, mínima de 76 nessa região. New Orleans tempo encoberto e Houston a mesma coisa com mínima de 74, Evelyn. A gente vê que em San Antonio vai ter previsão de chuva, pessoal, com mínima de 74 graus. Em El Paso, o sol não vai nem aparecer, previsão de muita trovoada ao longo do dia, com máxima chegando a 82. Essa previsão de tempestade continua em Albuquerque, no Novo México, mas para em Phoenix, gente, no Arizona, onde o tempo vai permanecer encoberto. Las Vegas também, sol entre nuvens na previsão máxima de 82. E na Califórnia, a gente vê que em Los Angeles e São Francisco também vai ter dia mais nublado, com 67 de máxima em São Francisco e 56 de mínima. E olha, o Centro Nacional de Furacões continua monitorando duas formações, Norma e Temi. No final de semana, essas duas tormentas perderam força, mas seguem com chuva e vento forte. Norma virou uma tempestade tropical quando atingiu o México e a Baixa Califórnia. Milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica nessas regiões. Essas áreas enfrentam ventos de 65 milhas por hora, tempestade e risco de inundações. Enquanto isso, as ilhas de Antigua e Barbuda escaparam sem grandes danos, da passagem do furacão Temi. Essas duas regiões enfrentam ainda tempestades e a previsão indica que Temi pode voltar a ganhar força nos próximos dias, fazer uma curva e atingir a costa nordeste do país. No Pacífico, houve registro de uma outra formação que já virou uma tempestade tropical e ganhou o nome de Otis. Essa tempestade segue rumo ao México. E tem ainda, gente, mais um sistema de baixa pressão nas águas do Caribe que pode virar uma depressão tropical nas próximas horas e aí ela continua sendo monitorada pelos meteorologistas.
E a gente segue falando de tempestades do Atlântico porque uma pesquisa acaba de revelar o que muita gente não gostaria que se tornasse realidade. Os furacões têm hoje em dia 2 vezes mais probabilidade de se fortalecerem de uma tempestade fraca para uma perigosa e poderosa. E tudo isso, gente, repentinamente em menos de um dia. Pesquisadores da Universidade de Rowan descobriram que nas últimas décadas os furacões dobraram as possibilidades de crescerem para uma categoria principal, ou seja, 3 ou superior, tudo isso em 24 horas. Segundo os especialistas, isso é um problemão, porque a formação rápida de furacões torna mais difícil a previsão, preparação e evacuação, levando a mais desastres. Em 2017, por exemplo, o furacão Maria evoluiu de um furacão de categoria 1 para 5 em menos de um dia antes de fazer landfall. Diante do inesperado, mais de 3.000 pessoas em Porto Rico e ilhas vizinhas foram mortas. Ainda, de acordo com os dados, é preciso estar preparado para uma intensificação cada vez maior das tempestades aqui nos Estados Unidos. E o motivo para isso são as transformações climáticas, impulsionadas pelo superaquecimento do planeta. Bom, agora a gente vai direto para o estado de Washington, às margens do rio Columbia, para falar de uma construção que virou uma pacata comunidade de cabeça para baixo. É que um norte-americano criou no quintal de casa uma cópia idêntica de um módulo lunar da NASA. Só que não é qualquer um, tá, gente? É o módulo Apollo 11 que pousou na Lua. E claro que essa história foi parar na internet. Beverly era um local tranquilo e pacato até surgir essa obra futurística no terreno de Kurt Hughes. O americano construiu uma cópia idêntica do módulo lunar Apollo 11, a missão tripulada que pousou na Lua. O objetivo dele era realizar um sonho de criança e construir para si próprio um módulo lunar, mas a história e a imagem inusitada correram o estado. Agora o local, que é uma residência futurística, virou atração turística. O americano, que faz designer de barcos, desenhou e construiu tudo sozinho. O resultado foi uma criação arquitetônica de sucesso. A casa possui cozinha, banheiro e sala de jantar. A parte de cima do módulo é de vidro e dá para ver o céu à noite. O quarto fica na parte de baixo. A ideia fez tanto sucesso que agora hotéis e plataformas de hospedagem estão tentando convencer Kurt a alugar o local para turistas. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite, Eastern Time. Vem aí agora mais um episódio da 9ª temporada da série Reis. Aproveite e até amanhã. Até amanhã, gente.